aquele homem caiu por terra. Muitas vezes tem pessoas que dizem, mas eu gosto de pregar. Sabia que através da pregação faz muitas pessoas edificar a alma espiritual de muito, que muitas vezes ela está aflita, angustiada, com sede de uma palavra amiga, né? Glória a Deus, e muitas vezes não retém. Aí muitas vezes você diz assim, mas glória a Deus, eu gosto mais de orar. E sabia, por causa de uma oração, pessoas, glória a Deus, foi liberta da morte. Por causa de um homem, glória ele intercedeu por nação. E por causa dessa nação, ela foi liberta por causa de um homem. E por causa desse, ele obteve vitória. Tudo que você faz, cada ferramenta que você tem, não é, glória a Deus, aleluia, coisas que você possa dizer, mas não vale nada. Não vale, porque foi Deus que te entregou. Porque o Satanás, ele queria ser Deus, porque ele viu que a ferramenta dele era poderosa, que Deus deu na mão dele. Ele viu que aquela ferramenta era tão poderosa que ele disse, agora eu vou ser Deus. Subiu tanto o poder na cabeça dele, que ele queria ser Deus. E Deus disse assim, olha, agora eu vou banir tu para o inferno, porque a minha glória eu não dou a ninguém. Aleluia. Muitas vezes tem pessoas que porque tem poder quer ser mais do que Deus. Não seja assim. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mais você tem que ser humilde. Mais você tem que buscar na olaria de Jeová. Comece a descer. Porque Jesus, ele está voltando e ele vem com grande pressa, igreja. Deus, ele me mostrou a cidade que ela se abria a quatro cantos da terra. E era um desespero terrível. Era a mãe procurando os filhos. E ali era os conjuntos de igreja, de jovem, muitas vezes passando com medo de cair por dentro da terra, que a terra estava se abrindo. Deus, ele me mostrou que vem pela frente. Muitas vezes você vê assim, eu estou aqui bem na minha casa, mas não esqueça que Deus, ele é dono do tudo. Muitas vezes Deus permite algo acontecer, para muitas vezes eu e você abrir os olhos, para muitas vezes eu e você saber quem é Deus na tua vida. E Deus muitas vezes permite isso, porque muitos estão machucando a mim e a você. E muitas vezes Deus permite isso para muitos do outro lado caírem você. E por isso que a palavra de Deus fala que ele vem dar conforme as suas obras. Se as suas obras for boa, ele te dá livramento, porque há de vir virá e não tardará. Que as coisas que vêm, comece a buscar o Senhor, comece a plantar, comece, glória a Deus, a chorar na presença do Senhor. Enquanto você chora, Deus pega as tuas lágrimas e torna em vitória, né? Muitas vezes você tem dito, eu tenho chorado tanto, mas não esqueça que tuas lágrimas estão na mão do Senhor. Está na mão de Jeová Rafá, do general de guerra. Eu sou o que eu sou, único e verdadeiro e fiel. Uma nação, ela teve vitória por causa das lágrimas, por causa do choro. E era ela chorando e começava a regar. Uma planta, ela só nasce se você regar. A mesma coisa somos nós. Cada lágrima que a gente derrama, o nosso milagre começa a florescer. Muitas vezes quem está lá fora acha que você é um perdedor e muitas vezes começa a zombar de você. Olha a irmãzinha chorando, olha a irmãzinha cigana, não sei o quê. Mas é por causa do teu choro que muitas vezes toca no coração do general de guerra, que muitas vezes faz ele se levantar do trono. E João, ele fala que Deus, ele se levanta do trono e ainda ri daquele teu adversário e diz assim, é chegado o dia dele. Porque, igreja, eu e você pode perdoar os adversários, mas não vai escapar da justiça de Deus. Porque, igreja, Davi, ele falhou, mas teve a consequência do ato dele. Deus, ele perdoou Davi, perdoou, mas teve a consequência, ele perdeu o filho dele. Imagine você perder um filho por causa de você não escolher o caminho certo, ou você não querer o caminho certo. E muitas vezes Deus permite que muitas vezes pessoas desçam a sepultura. Jó, ele perdeu os filhos dele, o filho dele ainda ficou doente. Aí depois eu estava começando a ler essa escritura. Deus, ele só estava querendo provar a fé de Jó, mas também os filhos dele. Em nome do Senhor Jesus, estava indo no caminho errado. Glória. Os filhos dele, por causa da riqueza de Jó, estava indo para os manjares, para as festas. E ali estava fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor. Mas Deus, ele sabia que se ele levasse os filhos dele, Jó, glória a Deus, iria entender. Ia ficar na posição de servo. Mas Deus, ele deu os filhos abençoados, que tanto que as filhas de Jó, cada uma tem um nome abençoado por Deus.
Para você ver, Deus deu a ele dobro, igreja. Muitas vezes Deus permite que pessoas desçam a sepultura para algo maior que Deus ele vai fazer na